Amém, queridos? Quem quer ouvir a palavra de Deus, diga glória a Deus. Vamos orar, então. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai amado, queremos, meu Pai, te louvar, Senhor, agradecer, meu Pai, pelo teu amor, meu Pai, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Obrigado, meu Pai, porque, Deus, até aqui, meu Pai, tu tem nos ajudado, meu Pai, tu tem nos sustentado. Declaramos, meu Pai, total dependência de ti, meu Pai. Sem ti, meu Pai, nada podemos fazer. Pedimos a ti, meu Pai, esta noite, continua, meu Pai, a falar conosco. Manifesta, meu Pai, teu poder, a glória, meu Pai, neste lugar. Meu Deus, quebranta corações, leva-nos, ó Deus, à intimidade, à comunhão, transforma vidas aqui neste lugar. Usa a minha vida, que diminua eu, meu Pai, para que tu cresças. Arranca do meu coração todo orgulho, toda, meu Pai, a soberba, que toda honra, a glória seja dada para ti. Desde já te louvamos, agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Quem concorda, diga amém. Amém. Glória a Deus. Amados, quem participou aqui da campanha do Espírito Santo? Pelo menos um dia, né? Eu sei que teve gente aqui que, como eu, né, graças a Deus, perseverou, né, e você fez a campanha aí, os 5 dias. Foi tremenda a campanha, sim ou não? Só que nós entendemos, queridos, que quando nós falamos uma campanha do Espírito Santo, né, parece que é algo com o início e fim, mas não é. A busca do Espírito Santo tem que ser algo constante em nossas vidas. Eu vou dizer mais. A busca do Espírito Santo é uma questão de sobrevivência espiritual. É o que nos diferencia de nós vivermos uma religiosidade, ou de nós verdadeiramente servimos a Deus. A busca do Espírito Santo, queridos, ela interfere diretamente em algo mais importante da nossa vida, que se chama vida eterna, salvação. E nós, queridos, somos de uma raiz pentecostal, é ou não é? A gente vê o Hilton dando uns pulos aqui, dando uns aleluia, né? As pessoas pensam por aí que ele é assembleiano, mas ele é assembleiano viderense. Está no sangue, né? Raiz. Queridos, e é maravilhoso quando nós vivemos uma experiência, sabe, a qual nós somos impactados, falamos em línguas, em sinais, né? Você não precisa abrir, mas em 1 Coríntios 12, vai falar dos dons do Espírito Santo. Quantos querem receber os dons do Espírito Santo? Alguns não querem, ou não entenderam. Eu vou te dar mais uma oportunidade. Quantos querem receber os dons do Espírito Santo? Amém. Ou melhor, eu vou reformular esta pergunta. Quantos querem manifestar os dons do Espírito Santo? Porque, queridos, receber nós já recebemos, mas às vezes o que falta, nós manifestarmos esses dons. Amados, quando eu falar um dom, se você deseja esse dom, você vai falar, eis-me aqui, tá bom? Vamos lá, 1 Coríntios
12 vai falar o dom da palavra de sabedoria. Quantos querem? Palavras de conhecimento. Fé. Quantos querem ter uma fé inabalável? Amém? Dons de curar. Olha, queridos, você ter o dom de curar, você impor as suas mãos, o poder de Deus se manifestar e a pessoa ser curada. Dons de, amados, dons de milagres. Não é maravilhoso? Uma pessoa está passando por uma situação e ela fala, olha, eu preciso de um milagre de Deus. Aí você ora, o milagre acontece. Amém? Dons de profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação de línguas. Quantos querem receber? Nós estamos falando, querido, do sobrenatural de Deus. Quando você sai do natural. Por quê, queridos? O ser humano, ele é muito racional. E às vezes, ele tem que, de repente, duvidar, ele tem que ter uma ciência, mas com Deus não tem a ciência. Com Deus é algo sobrenatural. Amém? Tudo isso é lindo. Tudo isso é maravilhoso. E eu sei que nós fomos impactados nesta campanha. Eu vou falar por mim. Eu fui totalmente renovado, queridos. Mas todos esses dons é maravilhoso, é tremendo. Devemos desejá-los, sim. Porém, nós não podemos nos esquecermos da maior obra do Espírito Santo. Não podemos nos esquecermos da maior manifestação do Espírito Santo. E é sobre isso que eu quero falar esta noite. Abra comigo lá em Tito. Eu vou pedir para estar colocando aqui, por gentileza. Em Tito, tiver um fundinho aí, Gil, para Deus indo ministrando bem devagarinho aí em cada coração. Em Tito, capítulo 3, a partir do versículo 3. Para nós entendermos, queridos, a maior obra do Espírito Santo. Vamos mergulhar nesse texto. Olha o que diz. Porque também nós éramos, noutro tempo, diga comigo, noutro tempo, diga comigo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Até aí por enquanto. Olha o que diz: mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, o nosso Salvador, para com os homens. Próximo. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, o nosso Salvador, para que, sendo justificados pela graça,
sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Queridos, Paulo, ele está falando à igreja de Coríntios. E ele está falando conosco essa noite. Eu quero que você coloque para mim a versão NA, por gentileza. Eu quero mostrar para vocês, queridos, qual é a maior obra do Espírito Santo. Pastor, não, mas o que é o Espírito Santo? Talvez você esteja aqui a primeira vez, ou talvez você nunca ouviu falar, ou até ouviu falar, mas não teve uma experiência. Olha lá no versículo 3 novamente. Pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiado e odiando-nos uns aos outros. Paulo, ele começa apontando, olha, no passado nós éramos insensatos, desobedientes, éramos escravos de todo tipo de prazer, éramos no passado. Ele aponta para uma obra do Espírito Santo. Qual que é essa obra? Uma obra transformadora. É a pessoa nascer de novo, a pessoa, sabe, ela ter um encontro verdadeiro com Deus. Continua, por favor. Mas, quando se manifestou, diga comigo, a bondade de Deus, o nosso Salvador, e o seu amor por todos. Queridos, o que nós entendemos com a palavra de Deus? Que vivemos em um mundo caído, aonde o pecado, a iniquidade, ela tem se multiplicado a cada dia. O homem, queridos, infelizmente, vem ali de um DNA pecaminoso de Adão, aonde a Bíblia diz que o pecado nos separa de Deus. Ele nos afasta de Deus. Mas aqui vai dizer que Deus, através da sua bondade, o nosso Deus, o nosso Salvador e o seu amor, diz que se manifestou o seu amor por todos nós. Eu quero dizer para você que está aqui, queridos, talvez você sinta uma carência de atenção, uma carência de um cuidado. Eu quero dizer para você, existe um Deus que ama e zela por você todos os dias. Existe um Deus que te ama incondicionalmente. Existe um Deus que acredita em você. Existe um Deus que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele fez algo tremendo, queridos. O próximo versículo, por gentileza. Ele nos salvou, não por obras de justiças praticadas por nós. Ele está dizendo, olha,
não é pelas suas obras, não é porque você é bonzinho, não. A Bíblia diz, queridos, que nós, desde a nossa meninice, nós somos maus. A Bíblia diz, olha, não por obra de justiças praticadas por vós, por nós, mas segundo a sua misericórdia. Diga comigo, misericórdia. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. Diga, graças a Deus. Pensou, Paulinho? Nós erramos, falhamos tanto. O diabo, ele fala, vai lá, acaba com ele, pune ele. Deus vai lá, estende as mãos, fala, não, misericórdia. Eu derramo a minha misericórdia sobre a vida do meu filho. Ele nos salvou mediante, aí nós entramos na a maior obra do Espírito Santo, mediante o lavar, fala comigo, lavar, regenerador e renovador do Espírito Santo. O tema dessa ministração é o lavar, regenerador e renovador do Espírito Santo. A maior obra, queridos, que Deus pode fazer nas nossas vidas. O mundo caído, o mundo cujo a iniquidade tem se multiplicado, a maldade, a violência. É quando o Espírito Santo, ele vem sobre a minha vida, ele vem sobre a sua vida, trazendo uma transformação genuína, transformação verdadeira. Estou falando de uma conversão radical. Hoje, queridos, podemos até contemplar igrejas, templos maravilhosos, cheios, mas a pergunta é, as pessoas mas estão lá, tá? Um ambiente bonito, maravilhoso, cheio, mas muitas vezes as pessoas estão vazias. Queridos, quando nós falamos aqui de um lavar regenerador, esta palavra regeneração no Google, ela significa restauração, revivificação, restituição. A palavra regeneração significa restauração, revivificação, restituição. Mas quando nós vamos para o original, o grego, né? O Novo Testamento foi escrito em grego. Ela vai significar renascimento, gerar de novo. E, por fim, o que mais nós conhecemos, novo nascimento. Pastor, mas eu já estou na igreja há tanto tempo, já sou frequentador, sou batizado, e o senhor quer ministrar essa noite sobre novo nascimento? Sim, novo nascimento. Regeneração é você nascer de novo. Não você nascer da carne, mas é você nascer do Espírito.
A pessoa que é nascida de novo, queridos, verdadeiramente, ela define a sua vida. É uma mudança radical, algo que não tem volta, algo que não tem como retroceder. O novo nascimento, queridos, é como nós lemos no começo do texto, que diz lá: nós éramos insensatos, éramos maliciosos, éramos irados, éramos viciados, está falando do velho homem. A pessoa que é nascida de novo, queridos, ele não dá lugar para o velho homem. Um homem de Deus, uma vez ele falou assim: eu achava que quando eu me batizasse nas águas do batismo, quando eu mergulhasse nas águas, o velho homem, ele iria morrer totalmente. Mas ele disse: mas eu não sabia que o infeliz sabia nadar. Não estamos falando, queridos, de você ser apenas um seguidor de Cristo. Não estamos falando só de você fazer parte de uma igreja. Nós estamos falando de algo mais profundo. Nós estamos falando de algo, queridos, intenso. O nascer de novo. Tem pessoas que muitas vezes eles são seguidores de Cristo, entregaram as suas vidas a Jesus, porém não provaram, não usufruíram do novo nascimento. E às vezes vive preso nas coisas do passado. Queridos, Jesus, ele falou muito sobre isso. Abra comigo, João, capítulo 3. Vamos ler aí, a partir do versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com. Até aí por enquanto. A Bíblia, ela vai falar de Nicodemos. Quem era Nicodemos? Era um fariseu, um conhecedor da lei, uma pessoa perita na lei de Deus, nos mandamentos. A Bíblia diz que ele era um dos principais, ele era considerado mestre. Agora, olha só que interessante, se tinha um povo que se dava bem com Jesus, que amava Jesus e era apaixonados por Jesus, eram os fariseus, amém? Só que não. Ainda bem que nós estamos lendo a Bíblia toda, né? Mais um ano. Os fariseus, eles abominavam Jesus. Chegaram a chamar ele de Beelzebul, endemoniado. Agora, a Bíblia está falando, queridos, olha só no versículo 2, coloca para nós, por gentileza. Este de noite foi até e lhe disse: Rabi. Ele está chamando Jesus de mestre.
Amados, você já parou para refletir o que é isso? Um fariseu que é considerado mestre, perseguidor de Cristo, chamar ele de mestre, ele estava se colocando como um discípulo. Olha o risco que ele estava correndo. Ainda que a Bíblia diz que ele foi procurar Jesus quando? À noite, secretamente. Você sabia que tem crente que é cristão secretamente? Que ninguém pode saber? Ele estava procurando Jesus à noite. Ele chega lá, Rabi, mestre. Queridos, a Bíblia vai dizer, olha, Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Nicodemos estava maravilhado com os sinais. Ele estava maravilhado com o poder de Deus. Ele estava se colocando como um discípulo, porque ele ficou impactado com os sinais. Hoje também não é diferente, né? Às vezes nós pedimos a Deus um sinal. Senhor, se tu me ama, olha, ele vai falar isso, ele vai fazer aquilo. Não, se o Senhor me ama, Deus, ele fez o maior sinal de todos, e não foi, queridos, uma cura, não foi isso. O sinal de Deus foi esse: ele morreu na cruz por amor de mim e você. Esse é o maior sinal que Deus, ele nos ama, amém? Mas ele impactado, olha só as palavras de Jesus para ele. Não, olha, Nicodemos, eu vou agora impor as minhas mãos sobre a sua vida, e todos os sinais que eu faço aqui você vai fazer, amém? Olha lá que diz, o próximo versículo. Jesus respondeu, em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Sabe o que ele estava dizendo? Jesus, em outras palavras, não fique maravilhado com os sinais. Não pense que os sinais vão te conduzir à vida eterna. Eu vos digo que se alguém não nascer de novo, não herdará o reino dos céus. Eu entendo quando o Senhor diz que muitos virão naquele dia, me dirão, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, pregamos as boas novas, fizemos obras, fizemos tanta coisa. O Senhor vai falar, não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ele não está falando de sinais, está falando de um novo nascimento. O que é um novo nascimento? É você, querido, ser totalmente lavado pelo Espírito Santo. Um lavar regenerador que começa de dentro para fora. Um lavar, queridos, que nos aproxima de Deus. Um lavar que vai fazer com que nós, queridos, tenhamos uma vida que ela possa agradar o coração de Deus. E continua, por gentileza. Próximo versículo. Nicodemos perguntou, como pode um homem nascer sendo velho? Como pode um homem nascer de novo sendo velho? Eu quero pôr um parênteses aqui. Isso serve para mim principalmente. O apóstolo Paulo, ele lá diz, entre os pecadores eu sou o pior dele.
eu esmurro a minha carne todos os dias, o meu corpo, eu tomo dele, eu faço dele meu escravo, porque eu havendo pregado ao outro, eu não venho a ser reprovado. Ninguém vai para o céu por tempo de casa. Ele disse: como que pode um homem velho nascer de novo? Eu posso ter tanto tempo que for na igreja, mas às vezes a palavra do Senhor está dizendo: você precisa nascer de novo. Ele continua: será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Ele não entendeu nada. Ele estava vivendo puramente na carne. Agora eu quero chamar a sua atenção. Nicodemos era o que? Um fariseu. E ele era um dos principais da sinagoga. Ele era um cara conhecedor nato. Quem somos nós, queridos? Quando Deus, ele diz assim: olha, você precisa nascer de novo. Que bagagem que nós temos, comparado com Nicodemos. Continua, por favor. Próximo versículo. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da e do não pode entrar no reino de Deus. Ele disse assim, ó: não adianta você parar de fumar apenas. Não adianta você parar de beber apenas. Não adianta você achar que você é bonzinho porque você está na igreja, não. Ele diz assim, ó: se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino dos céus. Da água, que simboliza a purificação, o arrependimento. Eu só posso nascer de novo se eu reconhecer que eu preciso de uma transformação, que eu preciso de uma mudança. Tem que haver, queridos, quebrantamento. Os anos vão se passando, ao invés de nós nos aproximarmos de Deus, temos uns corações quebrantados, ao invés disso, muitas vezes, vamos endurecendo o coração. Quebrantamento, arrependimento. Estamos talvez nesses dias vivendo um tempo de sequidão. Rapaz que vem aqui no estacionamento, eu brinco, né, que aqui parece a caverna de Adulão. Reinaldo está comigo aqui, né, Reinaldo? Tudo quanto é o pessoal que está na rua, mora na rua, morador de rua, os amargurados, endividados, mas vem tudo aqui, vem tudo aqui. Graças a Deus. A gente ora, a gente ri também, a gente brinca, né? E um deles perguntou para mim: pastor, ele na verdade ele me chama de Sandro, né? Sandro, eu fala, Rafael, você é meu filho, né, Sandro? Eu falo, é. Aí ele chega em mim, dá um dinheiro. Eu falei, não, mas quem tem que dar dinheiro é o pai para o filho. Ele perguntou para mim assim: homem não chora, né? Homem que é homem não chora, né? Aí eu falei, chora? Claro que chora. Ele, não, eu só vejo mulher chorando na rua. Aí eu falo, não, mas homem, ele chora na presença de Deus. Homem se humilha na presença de Deus. Aí ele fala, não, mas eu não vejo isso por aí.
eu falei, é porque os homens, eles precisam ver Deus. Precisam enxergar mais Deus. Precisam olhar para dentro de si. Porque não é por obras de justiças praticadas por nós. É pela misericórdia. É pelo lavar. Queridos, Deus, Ele precisa lavar a nossa alma, que muitas vezes está ferida, sabe, está machucada, está contaminada com este mundo, contaminada. É necessário, queridos, usufruirmos da maior obra do Espírito Santo, que é um novo nascimento. É você nascer não da carne, mas do Espírito. Ele continua dizendo, próximo versículo, por gentileza. Tem de bom, não, é esse. O que é nascido da carne é? Quem é nascido do Espírito é? Quem é nascido da carne é? Quem é nascido do Espírito é? Queridos, você não precisa, então, mais abrir, mas em Gálatas vai falar assim, 5:16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contra o Espírito, e o Espírito o que é contra eles estão constantemente em conflito. Queridos, não podemos nos entregar aos desejos da carne. O que é nascido de novo, ele vive de renúncia. Ele vai renunciar à iniquidade. Renunciar, queridos, à carne. E eu não estou falando só dos pecados que são visíveis. Porque nós olhamos, né, aquele cara que bebe, o que usa a droga, não, esse precisa, não, olha, aquele precisa, mas às vezes nós estamos dentro da casa de Deus, como ele disse aos fariseus, vocês por fora são o quê? Lembra? Sepulcro, ele disse, ó, vocês parecem um sepulcro caiado, por fora são belos, maravilhosos, mas por dentro. Queridos, Deus, ele não olha a aparência. Deus olha o interior. Éramos odiosos, odiando-nos uns aos outros. Éramos, mas às vezes ainda tem mágoa aqui dentro. Ainda tem ressentimentos. Ainda tem falta de perdão. Tem cristão, queridos, mas eu não falo que tem, aí você vai falar, fala Deus, não. Deus está falando conosco. Está falando comigo. Que ainda tem ódio, tem mágoa, ressentimentos. Deus está falando, precisa nascer de novo. Precisa nascer do Espírito. Precisa do lavar regenerador. Próximo versículo. Não fique admirado, porque eu disse, vocês precisam nascer. Agora, um detalhe. Jesus, ele estava tendo um diálogo. Com quem? Nicodemos. E o que ele disse? Volta lá, por gentileza. Não fique admirado, porque por eu
dizer, vocês precisam. Ele estava falando só com Nicodemos, Paulinho? Imagina só, os discípulos ali, principalmente Pedrão, né, que achava que era o bambambam, o cara, aí ó, ele está falando do fariseu, esse cara aí ó, religioso aí ó, esse precisa nascer de novo. Jesus, ele não estava falando apenas com Nicodemos. Com certeza os discípulos estavam perto ali. Ele disse, ó, não fiquem admirados, porque eu disse, vocês precisam nascer de novo. Está dizendo para mim, está dizendo para você, para todos nós. Não é por tempo de igreja, não é por dons, não é porque eu prego. Tem uma canção que ela diz assim, eu não sei cantar, mas eu só lembro ela por cima, mas ela diz assim, ó, quem é você aonde ninguém vê? Quando você não está lá no palco, quando você não está fazendo mais algo, quem é você aonde ninguém vê? Porque, queridos, nós podemos passar aqui uma aparência de homens de Deus, de mulheres de Deus, mas nascemos de novo. Estamos vivendo uma vida que possa agradar o coração de Deus? Agradar o coração de Deus? Às vezes, queridos, nós estamos displicentes. Estamos aí focados em tantas coisas e deixamos as coisas de Deus de lado. Ele disse lá, ó, o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que nos lava, que nos purifica. Ele está dizendo assim, ei, eu já te lavei uma vez. Mas às vezes você precisa ser lavado novamente. Você precisa de uma renovação. Segunda-feira, eu estava indo ali comprar uma peça, que nós estávamos mexendo nos também ventiladores. E amados, como nós necessitamos sermos mais sensíveis à voz do Espírito. Eu estava vindo lá de baixo, né, e comprando umas peças para arrumar ventiladores aqui. Eu sou o ajudante, só quem arruma é meu amigo Reinaldo, né? Ele queria varrer também, falou, não, deixa que pelo menos eu limpar, pelo menos a sujeira, né? E eu estava na Mateu Bem, eu fui atravessar a Mateu Bem. Eu olho assim, do outro lado, a loja Águia Choice, tem um povo, bastante pessoas, umas 10, 15 pessoas mais ou menos. E tinha do lado um ônibus parado. Quando eu olho para o chão, tem um senhor. Era mais ou menos meio-dia, o sol de rachar, o cara caído de cara no chão. E aí eu vi a cena assim, eu falei, meu Deus, né? O primeiro sentimento que a gente tem também não é nem do Espírito Santo, é de curiosidade, né? Aí eu falei, não, eu vou chegar lá, então, mas o que está acontecendo aí? Aí eu perguntei para a mulher, ela falou assim, o ônibus atropelou ele. Aí eu falei, nossa, sério? Ela falou também, bateu na cabeça dele. Misericórdia! Misericórdia! A irmã não entendeu, gente, deixa para lá. E o senhor, ele tinha mais ou menos uns 70 e poucos anos, estava ali no chão, a cabeça sangrando, e o cara
desacordado. O pessoal pegou o documento dele ali, tentando falar com ele, e você sabe, né, quando está aquela muvuca ali, ninguém sabe fazer nada, e o pessoal gritando, um não vira, ou tira a cara dele do chão, tirando não sei o que lá, olhando ali, eu falei, misericórdia, e eu tinha que trazer a peça para o meu amigo Reinaldo. Aí eu falei, já tem muita gente lá, Paulinho, eu vou embora. Ó, peguei e já estou saindo assim. Falei, não, já tem muita gente aí, né? Agora vamos esperar o SAMU. Aí eu estou saindo assim. Eu gosto dessa palavra, querido, porque é assim que Deus fala. Ô tonto, volta lá, ora. Queridos, às vezes o nosso dia a dia, a nossa correria rouba a sensibilidade do Espírito Santo. Precisamos ser lavados do egoísmo, lavados do nosso próprio eu, olhar mais com atenção a necessidade do próximo. Aí eu falei, eu não sei primeiro os socorros, mas eu tenho algo que eu posso oferecer para ele. Deus falou, ora. Aí o pessoal, rodinha lá, eu não quis nem saber, eu comecei a orar. Queridos, foi instantaneamente, o homem estava totalmente desacordado, sangrando. Eu comecei a impor as mãos, orar, o cara começou a mexer as pernas. Aí a mulher, moço, tá, mas ele começou a se mexer. Continua orando. Né? Aí você, não, mas até você fica ali assustado. Eu falei, nossa, o negócio está funcionando, né? Aí eu orando, o cara começou a se mexer e as pessoas assim, ó, parada, Ailton. Daqui a pouco esse homem pega, queridos, desperta. O homem queria ficar em pé já. Mas aí o pessoal falou, não fica em pé não, vira. Aí o homem ficou lá sentado, conversando conscientemente. Mas eu precisei ser lavado do egoísmo, da correria, olhar a necessidade do próximo. Aí as pessoas lá, uma mulher que eu acredito que era cristã, dando glória a Deus, olha, mas orou, tal, e o homem agora está bem, olha, né, o outro do lado falando, nossa, mas orou e Deus ouviu, né? Aí eu falei, não, deixa eu sair daqui, né? Guardar meu coraçãozinho, né, para Deus não falar, não, tonto, então você não fez nada não, foi a minha graça, foi a minha misericórdia. Aí eu tô saindo, o motorista do ônibus, ele me para, moço, peraí, moço, obrigado, porque você orou e Deus salvou a vida desse homem. Eu estou falando, queridos, de uma renovação que nós precisamos também. Renovação que nos dá ousadia. Renovação, querido, que nos leva a nascer de novo, novamente. Eu estou falando disso. Renovação que nos leva a vivermos uma vida que vamos agradar o coração de Deus. Se coloque de pé, queridos. Nós vamos cantar aqui uma canção. Eu quero fazer um apelo, queridos, direto aqui, porque a obra não é minha, é de Deus. Você que reconhece que você precisa nascer de novo, precisa ter uma experiência verdadeira com Deus. Você que deseja ter essa experiência, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Você que reconhece que você precisa ter uma experiência verdadeira com Deus. Você que reconhece que você precisa nascer de novo.
Você que reconhece que talvez você esteja preso nas coisas do passado. Deus, Ele quer te dar um novo nascimento. Deus quer te levar a uma vida de intimidade com Ele. Deus, Ele quer te levar a uma vida de transformação. O segundo apelo, talvez você já nasceu de novo, só que na caminhada, você sujou, pecou. Hoje você se sente indigno. Mas eu quero dizer para você, queridos, existe graça de Deus aqui nesse lugar. E Ele quer essa noite, Ele quer derramar a graça dEle sobre a sua vida. Você que necessita de uma renovação, vem para frente também, queridos. Vem para frente. Deixa Deus tocar na sua vida, queridos.